Aprender as classes gramaticais, treinar as classes gramaticais de uma maneira simples, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Neste vídeo, você vai treinar as classes gramaticais no texto. Separei aqui um texto para você conseguir estudar. Vamos ver se nós aprendemos mesmo? Meu nome é Josiane Silva, do canal Lição de Casa, e o objetivo é compartilhar tudo aquilo que eu estou aprendendo na nossa querida língua portuguesa. Se inscreve aqui no canal e ativa os sininhos de notificação para ser avisado toda vez que eu publicar novos vídeos. Então, a nossa aula, eu peguei um texto do livro Senhora, peguei um trechinho aqui na parte em que o autor, ele faz um comentário sobre o que vai acontecer ali, como vai ser essa história. Você pode usar qualquer texto para fazer esses exercícios de identificação das classes gramaticais. Você pode pegar um texto de jornal, revista e livros, ou mesmo os exercícios que você precisa fazer. O importante é que você faça uma análise dessa maneira que eu vou te mostrar aqui. O que eu quero te pedir desculpa é pela minha letra, porque eu estou escrevendo aqui no tablet e não vai ficar perfeita mesmo, ok? Então vamos lá. Bom, ignorando os ruídos, os cantos dos passarinhos, que os vizinhos aqui criam passarinho, preste atenção aqui na aula que você vai entender como você estuda a gramática. Vamos lá. O importante é você conseguir entender qual a classe gramatical de cada palavra no texto. Se você aprendeu as classes gramaticais, a função de cada palavra, o que vai acontecer quando você fizer análise sintática, quando você fizer análise do texto, tudo vai ficar mais simples para você. Então vamos lá. Aqui você tem artigo, a classe gramatical do A. História, substantivo. Você tem um verbo, um presente do indicativo. Você tem um adjetivo. Ele está qualificando o substantivo. Você tem uma conjunção aditiva. Ela está dando continuidade na história. Você tem aqui um artigo, um substantivo, um verbo no presente do indicativo, uma preposição, substantivo, um pronome, um verbo, um pretérito perfeito, verbo. Não está no pretérito perfeito, só que só aconteceu uma vez, acabou um advérbio, uma conjunção aditiva. Você tem aqui uma preposição e tem aqui um substantivo. Agora aqui tem um detalhe. Essa classe gramatical separada, ela é uma preposição e um substantivo. Mas aqui nesse texto, nessa situação, você tem aqui uma locução adverbial de modo pronome, um verbo que está no presente do indicativo, um artigo, um substantivo. Você tem aqui uma preposição. Você tem a preposição de mais o artigo os. Presta atenção nisso, que isso é muito importante. Substantivo, substantivo, pronome demonstrativo, um substantivo e um adjetivo. É isso. Para você fazer os exercícios, entender se você consegue identificar as classes gramaticais com facilidade, você pega um texto, pega um livro e só se preocupa em fazer isso. Esbarrou em algum lugar, teve dúvida em algum lugar, volta na sua gramática, volta na sua aula, volta no seu curso e vai lá e estuda sobre aquilo. Aí você vai memorizando, você vai cada vez mais entendendo qual a classe gramatical das palavras que compõem um texto. Quais são os sintagmas que compõem um texto, ok? Então, é isso que você precisa saber neste momento. Agora, dando continuidade ao vídeo, eu vou te mostrar por que estudar as classes gramaticais é importante. Bom, se você identificou as classes gramaticais, agora você precisa saber a função de cada uma desse... Qual é a função do artigo, por exemplo? Qual a função dessa conjunção? Qual a função desse pronome? E é isso que a gente vai dar uma olhada agora, bem rápida, para você conseguir entender por que estudar as classes gramaticais vai ajudar você a criar um raciocínio mais lógico, mais coesivo e coerente na hora de escrever e também na hora de interpretar. Vamos lá. O artigo, ele tem a função de acompanhar o substantivo. Não só o artigo, o numeral também acompanha o substantivo e os pronomes também acompanham o substantivo. Então, essas três classes aqui gramaticais têm a função de acompanhar o substantivo. Então, aqui, o artigo, ele tem uma função
adjetiva. Por que função adjetiva? Porque ad vem do latim, significa junto. Como ele tem a função de acompanhar, de ficar junto com o substantivo, então ele tem uma função adjetiva. E verdadeira, que já é um adjetivo, ela também tem uma função de caracterizar, especificar o substantivo. Então, ela também tem uma função adjetiva. Nós vamos parar aqui nesse trechinho para explicar o seguinte. Mudar a cor aqui para ficar melhor. Nessa pequena oração, você tem um artigo, um substantivo, um verbo e um adjetivo. Mas você tem aqui a função substantiva, porque história é um substantivo e tem função substantiva. Tá feio aqui as letras, viu, gente? E você tem um adjetivo e você tem duas funções adjetivas, ok? Por quê? Porque o adjetivo caracteriza o substantivo e o artigo acompanha o substantivo. Se isso ficou claro para você, deixa seu comentário. Se não ficou, deixa seu comentário que aí a gente tenta explicar melhor. Continuando, você tem aqui também um artigo e um substantivo. Então, esse artigo está acompanhando o substantivo, ele tem a função adjetiva. Você tem aqui um artigo e um substantivo. Nesse caso, esse artigo aqui tem a função adjetiva. Você tem aqui a preposição de mais os. E aqui, então, você também tem a função adjetiva. Você tem aqui o pronome demonstrativo deste. E ele está acompanhando aqui esse substantivo. Lembra que a função do pronome, do numeral e do artigo é acompanhar o substantivo. Então, ele também é uma função adjetiva. Então, você percebe aqui nesse trechinho que existe uma função da classe gramatical quando ela está junto com uma outra classe gramatical. No caso do artigo, a função de acompanhar. No caso do pronome, a função de acompanhar. No caso do adjetivo, a função de caracterizar, certo? E o substantivo, ele tem sempre a função substantiva. Então, vamos lá. Em um outro vídeo, eu vou aproveitar esse mesmo texto para explicar mais sobre a função sintática aqui, que acontece aqui, que é a de adjunto adnominal, mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Vamos agora entender o seguinte. Neste período, você tem duas orações. E por que você tem duas orações? Porque você tem um verbo em uma oração e outro verbo em outra oração. Então, por isso que você tem um período com duas orações aqui neste caso. Você vai separar essa oração a partir daqui. Então, e a narração vem de pessoa e nós vamos entender a função desse pronome nesse período. A função dele é substantiva. Então, isso quer dizer o quê? A narração vem de pessoa. Quer dizer, veio de alguém que contou para outra pessoa. Essa outra pessoa recebeu. Então, esse pronome aqui, ele está no lugar de pessoa. De qual pessoa? Da pessoa que recebeu a narração, a história, que ficou sabendo da história, certo? Do fofoqueiro, na verdade. Aí, para não repetir pessoa, usou aqui o que aí a gente mais para frente vai ver esse negócio de coordenação, subordinação. Talvez a gente aproveite aqui esse mesmo texto, se você viu esse texto em algum momento, lá na frente a gente vai se aprofundar mais nesse assunto. Por enquanto, o objetivo é você entender por que você precisa estudar as classes gramaticais de todas as palavras e entender como vai articulando a função dela no meio da oração, ok? Aqui você tem uma conjunção que indica uma continuidade. Mas vamos aqui agora parar em outro ponto, que é a preposição de. Ela tem várias semânticas. Ela tem uma semântica de posse, ela tem uma semântica de assunto, lugar, origem, uma semântica de modo, uma semântica de meio, meio ou instrumento, Meio aqui é meio de transporte, tá linda a letra, né? Transporte e de comunicação. Veja bem, quando você pensa na preposição de, não adianta você pensar nela só como classe gramatical. Você precisa entender também qual o sentido dela na oração. Qual o sentido desse de nesta oração que nós estamos aqui trabalhando nela? Ela tem um sentido de meio. Por quê? Porque ela indica
que a história veio de uma pessoa contou, uma pessoa comunicou aquela história, certo? Então essa é semântica. Então você percebe que, além de você entender, saber qual a classe gramatical ela pertence, é preciso saber a semântica, o significado dela dentro de uma oração. E aí você precisa estudar a semântica das palavras, certo? Você tem aqui também o verbo ignoro. Ignoro, quando você vai conjugar esse verbo, o verbo ignorar, você vai fazer, no presente do indicativo, você vai usar a pessoa, eu. Então, eu ignoro. Neste caso, o que? Ele também é um pronome substantivo com função substantiva, porque ele está substituindo uma pessoa verbal. Bom, espero que tenha dado para você perceber que quando você estuda as classes gramaticais, você vai também, posteriormente, você já vai entender o que significa cada classe gramatical, né? Um exemplo do substantivo. O substantivo, ele serve para designar nome, seres, certo? Quando você estuda a classe gramatical, é isso que você aprende. O verbo serve para indicar a ação, estado e outras coisas. Os advérbios, ele serve para indicar a circunstância da ação verbal. Então, é isso que você precisa ver quando você for estudar as classes gramaticais. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender e até o próximo vídeo.